Glória a Deus, irmãos, nós vamos iniciar aqui a parte da Palavra de Deus de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Capítulo de número 7 diz a defesa de Estevão, aonde Estevão ele foi apedrejado. Ele estava inicialmente, ele via a glória de Deus, o seu rosto era como o rosto de um anjo. Agora ele observa que ele era um homem de esperança, de fé. As suas palavras mostravam que o reino de Deus estava ativo, e ele prega exatamente para quem quer receber Jesus Cristo. Nós vamos ver Atos capítulo 7, versículo 6, vamos ver aqui. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Fala do discurso aqui de Estevão, pregando sobre Abraão, mas que tinha esperança de 400 anos depois receberem a promessa de Deus, né? Em Gênesis 15 e 13, fala desta forma também, de que foram 400 anos, porém em Êxodo 12, 40, fala de 430 anos. Então, depende de onde você começar a contagem, né? Aí nós vamos ver que muitas pessoas passaram durante aqueles 400 anos dos filhos de Israel no Egito, mas a promessa se mantinha de pé, né? Nós vemos aqui no versículo de número 14, que fala de 75 pessoas que acompanhavam ali Jacó para o Egito, né? Atos 7,14, 75 almas. Aqui nós temos mais um ponto interessante a ser discutido, porque em Gênesis 46, 26 são 75 almas, em Êxodo 1 e 5 são 70 almas que acompanham Jacó. E qual é o segredo aqui? É que na verdade os filhos, a mulher e os netos de José, os que pertenciam a José, já estavam no Egito. Então Jacó trouxe 70, com aqueles que estavam já no Egito, com o governador José, aí torna-se 75. O versículo 35 fala de que Jesus era chefe e libertador. Nós vamos ver esse versículo aqui. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu é autoridade juiz, a este Deus enviou como chefe libertador, como assistência do anjo que lhe aparecera na sarça, né? Então, toda vez que essa palavra libertador, ela é muito dirigida ao Senhor Jesus, né? Mesmo que quem foi ali foi Moisés, mas essa expressão ela se torna como algo relativo a uma espécie de salvação, quando o Senhor Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte, né? Essa palavra chefe libertador é lutrotes, quer dizer, lutrotes é libertador em grego, né? Então Moisés era como se fosse um libertador, só que essas referências que trazem títulos especiais geralmente são dirigidas ao Senhor Jesus.
nós vemos que Moisés fez muitos sinais, fez muitos prodígios lá na terra do Egito, na terra do Egito, aonde depois de 10 sinais foi que o povo saiu do êxodo, foi o êxodo, saída do Egito. Nós vemos que no versículo 38, vamos ler aqui: a este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para las transmitir. Então tem coisas importantes aqui. Por exemplo, Moisés estava na congregação. Geralmente hoje, quando nós vamos pregar, nós falamos que a igreja, essa palavra grega é eclésia, mas que na verdade no Antigo Testamento era utilizado o termo kaal, que quer dizer congregação, assembleia, reunião pública, é kaal. E ele recebeu logo as palavras ali, palavra viva, palavras que produzem vida, diferente dos mentirosos, falsos pastores que hoje escravizam as igrejas, matam as pessoas, hipócritas e fariseus, que querem matar o povo de Deus com os seus discursos justificativos e prolongados. Versículo 42 fala que Deus entregou, ali Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas, Ou seja, esta expressão que Deus entregou eles é quando eles adoraram bezerros de imagem, de escultura criada, Quando Moisés estava falando com Deus, eles fizeram aquele bezerro de ouro. E nós vemos aí que Deus fala, essa expressão, ela também vai aparecer na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 24, 26 e 28, que Deus, ele entregou eles as suas invenções, as suas maldades, para serem destruídos por si próprio. Deus, na sua ira, ele não admitia o pecado mais grave que teve lá do povo de Deus, foi exatamente isso que chama de idolatria, Criaram um bezerro de ouro. E Estevão faz o discurso em cima disso, E neste instante aí, começa aqui Estevão a ser apedrejado, Atos 7, 54 a 60. Estevão estava cheio do Espírito Santo, A glória de Deus veio sobre ele, e ele viu ao Senhor Jesus em pé, exaltado à direita de Deus. Então é importante vermos que Estevão não estava só. A Santíssima Trindade estava com ele na ocasião daquele discurso, daquela pregação, aonde ele conseguiu falar tudo o que precisavam ouvir. Mas o povo apedrejou a ele, e ele disse algo interessante. Ele disse: Senhor, recebe o meu espírito, e não lhe imputes este pecado. Não lhe imputes este pecado, porque eles estavam matando um homem de Deus, e mesmo assim ele falava: não leve em conta, Senhor, este pecado que eles cometem de matar um homem santo, que sem culpa nenhuma foi apedrejado. Capítulo 8, aí ele vai abrir aqui falando sobre e Saulo consentia na morte de Estevão, e naqueles dias iniciou-se grande perseguição.
Aqui é onde vai falar que Saulo se converteu. Um determinado irmão falou assim, que a oração de Estevão foi tão forte que ganhou Estevão. Se a oração foi muito forte, também as suas vestes ficaram aos pés de Saulo ali. E começou grande perseguição, chamada de diáspora, em grego, ou tefutza, quer dizer dispersão, ou galute, quer dizer exílio, né? Então, essas palavras falam do momento de perseguição em que o povo de Deus foi expulso, né? Agora expulso, agora foi a igreja, né? Os apóstolos permaneceram poucos ali em Jerusalém, os outros saíram e pregavam o evangelho por outras partes. Esse capítulo 8, versículos 4, a partir do versículo 4, fala de Filipe, né? E nós vamos ver aqui que ele pregava e fazia sinais extraordinários, né? Nós vamos ver que esse Filipe não era apenas um Filipe na Bíblia. Existem pelo menos três Filipes no Novo Testamento. Tem um Filipe apóstolo, João 1, 43, 44. Tem um Filipe de Betsaida, eu acho que deve ser esse, que era o apóstolo, Mateus 10 e 3. Tem um Filipe tetrarca, Lucas 3 e 1, da região de Itureia e Tracônides. E tem um Filipe diácono, Atos, capítulo 6, versículo 5, foi um dos diáconos instituído, e que na visão teológica, esse é o Filipe que saiu para evangelizar, porque os outros apóstolos ficaram em Jerusalém, né? Desfazendo o equívoco de grandes gigantes da oratória que disseram enganosamente para torturar a igreja que Filipe apóstolo deixou de ser apóstolo para ser diácono. Mentira. Filipe nunca deixou de ser apóstolo, porque existem aqui três Filipe, e esse Filipe diácono é outro Filipe, não é o Filipe apóstolo. Para você que prega, para você que estuda a palavra de Deus, pegando base nas Escrituras. Atos capítulo 8, versículos 14 a 25, fala, Filipe foi fazendo muitos milagres, curas, né? E veio um certo Simão mágico aqui, e este Simão mágico viu como era belo o trabalho dos apóstolos, e ele queria se apropriar do dom de Deus para beneficiar a si e as suas duas filhas, para que eles com isso ganhassem prestígio, ganhassem dinheiro, né? Esse Simão mágico, ele era maldoso, ganhasse poder. Quando os apóstolos viram que Samaria tinha recebido o evangelho, aconteceu que os outros apóstolos, Pedro e João, desceram para Samaria, para ali, dar uma cobertura espiritual. Chegando lá, aqueles homens já tinham sido batizados nas águas, e então os dois apóstolos, Pedro e João, impuseram as mãos sobre os novos convertidos e foram cheios do Espírito Santo, né? Foram batizados com evidência em línguas. E depois disso veio esse Simão, que já era novo convertido também. Ele abraçou a fé, só que ele abraçou com a malícia de ver se ganhava, se tinha lucro com isso. Aí de repentemente ele
falou com os apóstolos: eu posso dar aqui um dinheiro para que vocês me vendam esse dom, né? Para que eu também coloque as mãos sobre o povo e eles sejam batizados, né? Mas Pedro falou: o teu dinheiro seja contigo para a tua condenação, né? Pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus, né? Algo de interessante tem aqui, porque na igreja está sendo muito negociado consagrações, cargo. Você só é consagrado se tiver um dízimo, se tiver o dízimo mais alto, é consagrado mais rápido, vai ser a credencial maior. Os cargos, as ocupações da igreja está sendo só para quem tem poder político, econômico, judicial, dinheiro, parentada de pastor. Está sendo uma malícia. A mente de quem está na frente da obra está sendo uma mente criminosa. Pedro 2 vezes ele rejeitou dinheiro, porque ele fazia a obra de Deus. Pedro rejeitou o dinheiro ali de Ananias e Safiras, porque eles enganaram, mentiram ao Espírito Santo. E ele rejeitou o dinheiro aqui desse Simão, porque queria comprar o dom de Deus para benefício próprio, né? Benefício pessoal. Então, nós vamos ver aqui que depois que aquele povo foi batizado, os apóstolos ficaram tomando conta, Filipe continua evangelizando as terras, e ele foi levado pelo Espírito Santo para a faixa de Gaza, né? Ali, a cidade nova edificada à beira-mar, em 57, a antiga cidade de Gaza tinha sido destruída por Alexandre Janeu em 93 a.C., né? Aí agora mostra que ele foi levado porque ele tinha uma missão. A missão dele aqui era evangelizar um homem da alta sociedade, que era o eunuco, um oficial do governo, provavelmente prosélito, né? Ele estava no seu carro e lia a palavra do livro do profeta Isaías, e ali o Espírito Santo levou ele. Ele ia na frente, no seu carro, o homem. Esse homem era como se fosse um chanceler hoje, né? Da fazenda real. Candace era um título dado às rainhas da Etiópia. O homem vai no seu carro e Filipe se aproxima. Provavelmente, como aqueles carros eram puxados ou a bois ou a cavalos, né? Filipe teve que andar um pouquinho mais depressa, ou quem sabe até correndo, porque o texto fala literalmente correndo. Filipe se aproxima e pergunta: tu entendes o que está lendo aí? E o homem responde: como eu vou entender se não tem quem me explique, né? Sabe o que acontece hoje? 90% ou mais da igreja vai para o culto escutar falsas revelações, mentira, engano. Eu sou pentecostal, mas eu tenho que tirar a capa mentirosa daqueles que mentem na igreja. Pega uma mulher ou um homem com a vida toda destrambelhada, mentirosos e enganadores, falsas revelações, falsas profecias, não explica a palavra de Deus porque não conhece nada da Bíblia. Você vai... por aí tem uma igreja fazendo uma campanha, a pregadora só o sangue de Jesus. Você chega lá, o que tem de teia de aranha, tem mais teia de aranha na casa dela do que tijolo nas paredes. As filhas na prostituição, filhos e genros na droga, naquelas facções criminosas altamente perigosas. E aí o pastor que só quer ver dinheiro, porque as campanhas já são feitas para arrecadar dinheiro mesmo, dinheiro para construir patrimônio para ele, igreja, prédio para eles, dinheiro para comprar carro, para comprar outras coisas, né? Para se beneficiar materialmente. Pega uma mulher com a vida toda destruída,
acabou de assinar o divórcio, separando do marido, a pombagira levou o marido dela, e aí o irmão vai e a irmã faz campanha para enganar o povo de Deus, né? Aqui é o seguinte, aqui, esse homem de Deus aqui, ele está indo pregar, esse Felipe, para explicar ao eunuco a profecia, explicar a palavra de Deus. Hoje em dia tem um negócio de profetizar, marchar no espírito, falar em línguas, aí quando termina aquela revelação, aquele culto, aí você pergunta, o que foi que Deus falou? Não sei. Você sabe o que foi que Deus disse? Não lembro. Então, que tipo de revelação, que tipo de profecia é? Qual é o espírito que está operando lá? Se só tem engano, se só tem mentiras, não é? Então, vamos ver aqui. Em Atos 8:36, o homem e Estevão, eles vão ali, 36, 37, 38, eles vão ser agora uma espécie de lugar para batismo. Ele desce do carro, vê umas águas e Felipe batiza aquele homem. Não teve nenhum cerimonial, porque tem gente aí dizendo que tem que passar 6 meses para poder ser batizado nas águas. Não tem isso na Bíblia. O eunuco foi batizado na hora, desceu do carrinho, batizou. Felipe foi arrebatado e pronto, nunca mais se viu. Versículo 39, arrebatado é harpazo em grego, tirado rapidamente, né? E Felipe foi indo, levado pelo Espírito para Azoto. Azoto é outra cidade dos filisteus, chamada Asdod antigamente, né? E ali ele pregou, depois ele foi até outro lugar chamado Cesareia, que era uma cidade muito maior ainda, né? Então, a trajetória de Filipe guiado pelo Espírito Santo. E hoje, muitos desses pastorzão, cuidado, irmão, fulano está evangelizando por aí, está pregando, não aceita não. O infeliz, endemoniado, com a mente suja, cheia da potestade que é um demônio, não evangeliza e nem aceita os que andam evangelizando, fazendo missão, evangelizar. Porque é a obra do diabo, é impedir que você conheça a palavra. Como dizem Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. O endemoniado do pastor, cheio de credenciais e documentos, é tão endemoniado, mas tão endemoniado, cheio de demônio, que não aceita os pregadores pregar a verdade. Certamente você já ouviu alguém dizer, não vai sair sem o pastor mandar. E onde é que está isso na Bíblia, se Jesus já mandou? Jesus já te mandou pregar. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Você não precisa de autorização de mais ninguém. Jesus já te deu ordem. Vai lá e prega. Vai lá e prega, anuncia o evangelho. Saulo pegou carta e foi para Damasco para tentar destruir ali a igreja, prender, arrastar, maltratar. A cidade de Damasco era considerada uma das mais velhas do mundo, né? Ficava na rota que ia para o Monte Hermon, e ali havia na natureza o encontro do ar quente com o ar frio, que gerava um impacto, uma descarga elétrica, né? Isso aqui é um ponto de vista teológico e um ponto de vista histórico também, que quando no meio daqueles fenômenos houve grande luz e Paulo caiu do cavalo, né? E tem muita gente por aí que vai precisar cair do cavalo de Deus, reconhecer que o Senhor Jesus é o dono da igreja. Os piores inimigos da igreja estão no altar. Aquele camaradinha lá, caluniador, difamador, que anda pregando contra a palavra de Deus,
que anda dizendo no seu altar, nas suas reuniões, no seu Facebook, no seu WhatsApp, que não é para aceitar fulano e cicrano pregar, ele está tão endemoniado que ele já está fazendo o que Jesus disse: não julgueis para que não seja julgado. Esses dias eu falei e torno a repetir: a pessoa que se levantou contra mim, a pessoa endemoniada, pastor, líder, diretor, chefe, presidente, se levantou contra mim, contra a obra de Deus, os demônios que saiu do povo e as macumbas, as doenças, os problemas, vai pegar ele. Ele vai ser destruído com esses demônios, todos os que saiu. Eu profetizo que eu dou ordem que o mal que saiu do povo pegue ele, para ele não se levantar contra o Espírito Santo. O meu Facebook, meu WhatsApp está cheio de fotos, vídeos que provam que o Espírito Santo está fazendo a obra, mas tem aí uns demônios na cabeça de alguns pastores que não querem que as pessoas sejam libertas, né? Não querem que as igrejas expulsem demônios, nem curem os enfermos, e nem as almas aceitem Jesus como Salvador. Nessa região aqui de Mato Grosso, tem vários pastores endemoniados precisando de libertação. Paulo caiu do cavalo, foi com a cara no chão, e o Senhor lhe disse: entra na cidade, né? E Deus falou ali com um homem chamado agora Ananias, né? Ananias era um discípulo, ele não era apóstolo, ele não era doutor, não era profeta, ele era apenas um aprendiz. A palavra discípulo, no original, na Bíblia, no grego, matetes, quer dizer aprendiz, aquele que está aprendendo os seus princípios com um grande mestre, né? Com um mestre. E o Senhor deu a Ananias um endereço na rua chamada direita, que era a rua principal de Damasco, né? Onde estava a universidade, e na casa de Judas. Então Deus falou tudo direitinho o que era que Ananias tinha que fazer. Tinha que ir lá para orar por Saulo, para que recuperasse a visão e ficasse cheio do Espírito Santo, né? Então foi por aí. Mas Ananias, sabendo quem era Saulo, disse que ele assolava as igrejas, né? Fazia mal. E o Senhor disse: não precisa nem ter medo, você vai, porque Saulo, este homem, é para mim um instrumento escolhido, né? E sofrer por amor e da obra. Nós vamos ver, meu irmão, minha irmã, se você é escolhido, não interessa o seu nível social. Paulo era formado, era advogado, era filósofo. Paulo era o poderoso herdeiro de uma herança gigante, mas Paulo caiu do cavalo e aceitou Jesus. Então, doutores, médicos, juízes, advogados, grandes fazendeiros, industriais, Jesus salva você também. Ele te perdoa, ele te liberta, ele transforma a sua vida. Não faz isso por causa do poder que você tem, nem do seu diploma, nem do seu dinheiro. Ele te salva porque você é um vaso escolhido. Saulo recuperou a vista, ficou cheio do Espírito Santo e começou a pregar. Saulo se converteu no caminho. Saulo pregou em Damasco. Saulo fugiu para a Arábia. Saulo voltou a pregar em Damasco durante 3 anos. Ele foi em Jerusalém e ele volta para a região da Síria e Sicília, né? Então, alguns passos do trabalho, da carreira de Paulo, depois de convertido, né? Paulo pregou imediatamente, quando ele se converteu, ele começou a pregar, né? Atos 9 e 20, imediatamente ele começa a pregar. Aí vem também na palavra do Senhor que os discípulos os apóstolos tiveram medo de Saulo, né? Mas Barnabé apoiou ele, né? Esse Barnabé, ele foi inclusive, no capítulo 13, foi o companheiro de Saulo na obra
missionária durante um período, né? Quando foram chamados. E este capítulo vai falar também aqui de 2 grandes milagres que acontecem. Mandaram chamar, quando Pedro ele vai fazendo aí a obra do Senhor, e acontece que Enéas estava paralítico, e há 8 anos Enéas estava paralítico, estava lá em cima da cama, e Pedro chega na casa dele e diz: Enéas, levanta-te, o Senhor te dá saúde. E Enéas se levantou e se pôs de pé. E depois desta parte, ele foi chamado para ir em outra cidade. Isso aqui foi na cidade de Lídia. Depois chegaram a chamar ele, porque Dorcas, que quer dizer gazela ou Tabita, né? Tabita em aramaico, Dorcas em grego e gazela na nossa linguagem. Morreu. Uma discípula, uma mulher que se converteu e que ela fazia boas obras, ela dava túnicas para as viúvas, ela ajudava os necessitados, e ela morreu. Então mandaram chamar Pedro, né? Lídia era perto de Jope, né? E mandaram chamar a Pedro. E Pedro, chegando lá, pôs-se de joelho, né? Fez a oração de joelho. Importante que nós temos que orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. E Pedro, orando de joelho, disse: levanta. E Tabita levantou-se, abriu os olhos e sentou-se. Isso aqui é importante. Primeiro, a obra social que ela fazia, de dar as túnicas, as vestes para as viúvas. E importante que também Pedro tinha o dom e tinha oração. Imediatamente aconteceu ali aquele milagre. Então nós encerramos esse capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, mostrando o que acontecia na igreja, de como haviam conversões, curas, milagres extraordinários. E eu quero convocar a igreja atual, a igreja evangélica, para voltar a orar, a curar enfermos, expulsar demônios, para que Deus batize com o Espírito Santo e que os homens parem de mostrar a sua credencial e o seu poder, aterrorizando os vasos. Homens e mulheres de Deus que têm chamado estão sendo parados, porque crápulas lá em cima no altar, pastores mau caráter, estão parando os verdadeiros pregadores, evangelizadores que vão de rua em rua. Homens que só pensam em campanhas por causa de dinheiro, na hora que faz a campanha já passa o envelope. Homens que só pensam em comprar terrenos para si, não, é para construir a igreja, mas o terreno é no nome dele, não é no nome da igreja. Ou seja, ele quer construir o seu patrimônio usando a palavra de Deus. Não dê dinheiro para quem compra as coisas para si, casa, carro, gado, falando assim, é para a obra de Deus. Não é para a obra de Deus. A obra de Deus ele está usando para fins pessoais, benefício próprio. Vamos orar a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, clamamos a Ti. Pai, eu venho profetizar que o Senhor vai levantar, meu Deus, homens e mulheres de Deus cheios de caráter, de respeito e de responsabilidade com a igreja, com o evangelho, com a palavra do Senhor, para curar enfermos, expulsar demônios, batizar com o Espírito Santo e com fogo. E a tua igreja, Senhor, vai invadir o restante do mundo aonde ainda não chegou o evangelho. Pai, nós te pedimos a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.